Fala galera, tudo tranquilo? Hoje nós finalizamos a nossa série Buscando a Sabedoria no 32º episódio, olha só. Começamos essa série muito tempo atrás, mas já aprendemos muito com os provérbios. Esse livro que foi escrito, para que os jovens, as pessoas pudessem encontrar sabedoria e com a sabedoria adquirir tantas coisas, que são exclusivas da sabedoria nessa vida. Durante essa série nós aprendemos coisas muito importantes. Nós aprendemos sobre a fundação da sabedoria, nós aprendemos sobre muitas coisas que a sabedoria traz. Nós aprendemos sobre sabedoria financeira, nós aprendemos sobre sabedoria relacional, nos nossos relacionamentos, nas nossas emoções. Nós aprendemos sobre a sabedoria em Cristo. Essa série veio com um monte de conselho para a vida, um monte de dicas, como nós falamos, financeiras, emocionais, relacionais. Mas apesar de todas essas importantes lições que nós aprendemos, com Salomão, eu quero compartilhar hoje sobre a maior lição que eu aprendi com Salomão. E infelizmente essa lição não vem das muitas coisas boas que ele escreveu, isso vem do grande tropeço de Salomão. Eu acredito que nós não precisamos cair para aprender, nós podemos aprender com quem caiu. Por isso eu gosto muito de prestar muita atenção em como as pessoas vivem as vidas delas, especialmente quando eu estou lendo a Bíblia. Porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, na palavra de Deus. Então quando você encontra alguém que vacilou na Bíblia, aquilo está ali especialmente para que você não repita esse mesmo engano na sua própria vida. E eu acho isso tão importante, tão sério, que eu penso, na verdade, fazer uma futura série só aprendendo com o tropeço dos outros. Mas o tropeço de Salomão me ensinou uma das maiores lições da vida e acho que a maior lição em Provérbio. Para explicar um pouco mais, vamos voltar para o começo. Em Provérbios 1, no versículo 7, nós vimos que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E princípio aqui quer dizer principal, fundação, primeiro, começo, melhor. E se o temor ele é o princípio da sabedoria, nós podemos entender então que a sabedoria deve ser construída em cima do temor. E Salomão de fato escreveu isso com muita sabedoria que Deus lhe confiou. E nós já gastamos um episódio inteiro falando sobre o temor, basicamente foi nosso primeiro episódio, então eu não vou gastar muito tempo aqui. Mas esse temor, então, ele é a fundação e a gente só pode crescer verdadeiramente na verdadeira sabedoria se nós construímos em cima dessa fundação sólida, desse alicerce sólido que é o temor ao Senhor. Salomão foi quem em muita sabedoria escreveu isso, mas infelizmente não manteve esse princípio em prática. E esse foi o motivo do tropeço de Salomão. Nós entendemos que é só caminhando com o Senhor que nós podemos viver essa vida direito e realmente crescer em sabedoria, e dia após dia no nosso relacionamento com Deus, e nós conseguimos nos aproximar cada vez mais daquele lugar que o Senhor sonha para cada um de nós. E isso é muito evidente em Provérbios, a importância da lei, de meditar sobre a lei. Para você entender um pouquinho melhor o que eu estou falando, eu quero ler com você 1 Reis, no capítulo 11. A idolatria de Salomão. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. O versículo 4 diz que, sendo Salomão já velho, as suas mulheres perverteram seu coração para seguir a outros deuses que não eram o Senhor. E que então o coração de Salomão já não era mais fiel para com Deus, assim como seu pai Davi. O versículo 5 diz que Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, o seu pai. E essas são algumas das palavras mais amargas para mim ler na Escritura. É o fim da vida de Salomão. Ler isso dói dentro de mim. O homem que nos ensinou a importância do temor ao Senhor como princípio da sabedoria, apesar de ter tanta sabedoria, se esfriou no temor e assim toda a sabedoria sucumbiu em cima dele. E sabe o que é a pior parte para mim? Que Deus já tinha deixado um aviso para Salomão. Deus já tinha deixado um aviso no próprio lugar que ele nos ensinou ser a fonte da sabedoria. O próprio Salomão ensinou isso. Em Deuteronômio 17:17, nós temos uma advertência ao rei de Israel, para os futuros reis de Israel, mas que assim, vamos ler essa advertência. Começando no versículo 14, quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que acham em redor de mim. Foi exatamente o que aconteceu depois com Samuel. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele quem o Senhor teu Deus escolher, homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por esse caminho.
Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará para si o prata ou o ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, a fim de guardar todas essas palavras dessa lei e a estes estatutos para os cumprir. E isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Eu não sei te explicar o tamanho do temor que isso traz no meu coração. Eu quero aprender com o engano de Salomão para, obviamente, nunca repetir esse engano na minha própria vida. Mas o homem tão cheio de sabedoria deixou que a sabedoria, sucumbisse ele e acabasse com ele. Ele colheu tantos frutos por sua sabedoria e nós, de fato, podemos colher muitos frutos da sabedoria nessa vida. A sabedoria de Salomão lhe deu uma influência internacional que era tão grande, um sonho, algo que ninguém tinha visto daquele jeito, daquela maneira até então, especialmente em Israel. Essa influência, tamanho influência com outros povos, mas Salomão não levou a sério a palavra de Deus, ele não levou a sério o princípio da sabedoria. E o que acontece se você tira a fundação de alguma coisa? Ouso dizer que toda a sabedoria que Salomão teve pro final da sua vida lhe foi inútil. Outro dia eu estava lendo, meditando sobre a passagem, eu comecei a chorar. Pensei, cara, tão famoso em tantos povos, né, com tanta fama, com tanta glória, com tantas riquezas, para terminar desse jeito, até mesmo tanta sabedoria. Preferia infinitamente ser o zelador que limpava o templo de Salomão, que teme ao Senhor a sua vida inteira. Eu preferiria muito mais ser um zelador que se lembra do Senhor do que um rei que o esquece. Isso é para fazer a gente parar para pensar. Inclusive, nós temos mais detalhes ainda depois no versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. O que Salomão fez foi tão sério que Deus só não cancelou a aliança que ele tinha com Davi por amor a Davi. E a verdade é que essa é a fraqueza. De poucos em poucos a gente perde o temor se a gente deixa de obedecer com seriedade, se a gente deixa de considerar a palavra de Deus. E se nós não mantemos um relacionamento vivo, aceso com a palavra de Deus, deixando ela ser a rema, né, o nosso norte, que nos dá direção nessa vida, então de pouco em pouco a gente acaba perdendo o temor. Em Saul, Davi e Salomão nós vemos 3 homens com vidas completamente distintas. Nos 3, um deles acertou. E não foi porque ele nunca errou. Davi vacilou várias vezes. E quando ele vacilou foi por causa do temor ao Senhor se esfriando. Mas o que manteve Davi de pé e o que tornou Davi o homem segundo o coração de Deus foi o seu temor ao Senhor. Saul caiu por causa disso e Salomão caiu por causa disso. E esses 3 reis deixam para mim claro que o temor ao Senhor tem que ser uma das fundações da minha vida. Nós fizemos 32 vídeos falando sobre a importância de crescer em sabedoria. Eu não estou dizendo que a sabedoria não vale a pena. Estou dizendo que a sabedoria sem o temor ao Senhor não vale a pena. Não estou dizendo que a sabedoria não traz belos frutos para a vida. A sabedoria traz ótimos frutos para a vida, frutos que o Senhor quer que você desfrute nessa vida. Agora, nenhum desses frutos vale a pena a custo do nosso temor ao Senhor. Então, esse temor ao Senhor, ele tem que ser a fundação sobre a qual eu construo toda a sabedoria, sobre a qual eu construo a minha vida. Nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos preservar o nosso temor. E eu sinto que um dos jeitos principais que a gente consegue fazer isso é através da leitura, de devorar a palavra de Deus. É olhar para esse tipo de coisa e orar, Senhor, não me deixa viver desse jeito. Me ajude a preservar o seu. Me ajude a preservar o temor, me ajude a manter a chama acesa. Nós começamos a série dizendo que o temor era mais importante que a sabedoria, porque é o princípio, vem primeiro. E nós voltamos para essa verdade de novo e de novo na série. Mas para terminar essa série, eu queria compartilhar a maior lição que eu aprendi com Salomão. A maior lição que eu aprendi através de seus provérbios. Eu quero te deixar com esse recado e eu espero que você possa aplicar isso à sua vida. Por muito tempo eu amei a resposta que Salomão deu ao Senhor quando ele lhe ofereceu qualquer coisa. Por muito tempo eu admirei que Salomão escolheu sabedoria. Mas eu acredito que se o próprio Salomão tivesse uma chance de olhar para trás e mudar a sua própria vida, talvez ele teria escolhido o temor. Isso te dá muito a prioridade do que realmente importa nessa vida. O que importa nessa vida é Deus. E fazer Ele feliz. E não existe nada que compense não correr uma bela corrida diante dos olhos de Deus. Cara, o que vale a pena é cruzar para o outro lado e poder olhar nos olhos de um amigo. E saber, Senhor, eu tenho sido seu amigo. Eu tenho sido fiel. E eu tenho te temido.
E não existe fama, dinheiro, recurso, mulheres, nada que pode tomar o lugar disso. Então eu espero que todos nós continuemos crescendo em sabedoria, mas que acima de tudo, que a gente preserve o temor ao Senhor, com tudo que somos e tudo que fazemos. Que isso seja estampado, né, nos nossos corações, e que a gente continue comunicando isso aos nossos filhos e filhas, que eu vou poder fazer agora. Mas, dito isso, eu acho que a mensagem é essa. Se você assistiu todos os episódios até aqui, deixa um hashtag vi tudo aí nos comentários pra mim. E eu quero saber qual foi o seu episódio favorito. Então, senhoras e senhores, tem sido uma honra estudar Provérbios com você, mas aqui com a maior lição que eu aprendi em Provérbios também, acabamos essa série, terminamos essa série. Eu quero agradecer por todos vocês, por terem participado, acompanhado ao longo do tempo. E eu de fato espero que cada um de vocês, cada um de nós possamos desfrutar todos os bons frutos, né, os bons resultados da sabedoria nas nossas vidas, mas mantendo no centro o que é principal. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.